proceder à fabricação da lente multifocal. Primeira coisa, bastante importante, a lente progressiva, a lente multifocal, já vem descentrada de fábrica. Então nós temos que prestar atenção na construção da diferença de bordas, tanto no sentido horizontal, que é em função da DNP, como no sentido vertical, que é principalmente em função da compensação prismática da adição. Então, na marcação do multifocal, nós temos que, antes de tudo, identificar quantos milímetros o fabricante nos trouxe a lente já descentrada. Reforçando a marcação da cruz de montagem, nós conseguimos observar que a lente está descentrada a cerca de 3 milímetros. Então nós teremos que fazer uma descentração horizontal, de 3 milímetros. Reforçando a informação, com a lente virada do avesso, fica às vezes mais fácil de medir quantos milímetros o centro óptico do bloco, já descentrado, fica do centro geométrico. Só para reforçar, o centro geométrico a partir do gabarito é o pontinho azul, que é o entroncamento das duas linhas pretas. Bom, agora nós vamos falar do prisma inferior. O que acontece? O multifocal já tem o campo de perto construído, deslocado à nasal. Com isso, a lente tem uma lomba para baixo, uma descida, que produz um prisma, como é uma descida, então um prisma de base superior, uma elevação em direção ao centro óptico, que vai variar em função da adição. A adição de cada bloco determina a quantidade prismática, a adição de cada bloco. A adição de cada bloco determina a quantidade prismática. Como fazemos? Como é que a gente projeta a questão da espessura? A gente tem que deixar a borda superior mais grossa que a borda superior, mais grossa que a borda inferior, 0,1 para cada 0,25. Então aqui nós temos uma adição de 2,25. Sendo 0,1 para cada 0,25, nós teremos 0,25, 0,50, 0,75, 1, 4 milímetros então. Para 2 de adição, 8 milímetros, 2,25, 9 milímetros de espessura. Ou seja, teremos neste caso uma lente com menos 6 milímetros, menos 7 milímetros, 4, 8, menos 9 milímetros na parte inferior. A gente diz assim: espessura superior X, espessura inferior X menos 9, que é a espessura que der em cima, menos 9 embaixo. Como exemplo, se 2 em cima nós tivermos 2 milímetros de espessura superior, nós teremos 1,1 de espessura na parte inferior. Isso é natural da progressão, da própria construção da progressão pelo fabricante. Bom, agora nós temos a necessidade de fazer a marcação do eixo, sempre identificando, conferindo, certificando que olho nós estamos falando. Como podemos fazer isso? Recompondo as marcações, as marcas d'água, nasal, temporal, identificando a adição, que é sempre temporal. Voltamos a marcar o ponto central, que a gente chama de centro geométrico para esta lente, e campo de longe, e cruz de montagem. O campo de perto está a nasal, então identificamos um olho direito. Nas caixas dos blocos, muitas vezes a gente identifica também a letra R do inglês right, ou a letra L do inglês left. Nestas lentes que estamos fabricando, sempre o fabricante disponibiliza o índice de refração, que para todos os alunos será 1,498, a curva base, que para todos os alunos será 5,50, e a adição pertinente. Curva base real, 5,75 para todos os alunos. Então, seguindo a identificação de qualquer lente semi-acabada na face externa, nós identificamos o eixo do cilindro negativo prescrito ou a transposição e blocamos a lente. Hipoteticamente, para esse exemplo que nós vamos usar hoje em sala de aula, nós teremos um eixo, uma dioptria de mais 2 com menos 0,50 a 90. O menos 0,50, cilindro negativo, está a 90 graus. Com a lente
perfeitamente alinhada no gabarito. Eu identifico o eixo do cilindro negativo em questão, que neste caso é 90, e faço um traço horizontal ponta a ponta. Esse traço servirá para a blocagem do bodinho. Então, quando nós formos botar na blocadora de Alloy, nós vamos colocar a chapinha exatamente no meridiano do eixo prescrito cilindro negativo. Prestando bem atenção que não importa qual seja o eixo, poderá ser 40, 130, a descentração horizontal em função do deslocamento do centro óptico que já foi produzido pela indústria se faz necessária sempre a 0 graus. Não importando o eixo, a descentração a 0 graus em função da descentração do bloco sempre é necessária.